E o Risorgimento italiano, que é nada mais do que ressurgimento, né, italiano, que foi aquele tempo da unificação, ele seria realmente algo digno de ser chamado assim, ou está mais para uma farsa, né, uma coisa mitológica, romântica? Bom, eu trago para vocês aqui, na verdade, essa pauta desse vídeo com base num artigo, né, um artigo acadêmico. Ele saiu na revista do Departamento de Disciplinas Históricas, Antropológicas e Geográficas da Universidade de Bolonha. O nome da revista é Historicamente, se chama, né? E esse artigo aqui é de julho de 2011, portanto, ele já é um pouco antigo, mas ainda está, né, dentro do nosso século aqui, e é muito relevante para a pauta, né, pelo menos para as pautas que eu tenho trazido aqui, que são, elas fazem parte dessa, digamos, dessa carreata aqui da unificação italiana. Então acho muito relevante eu trazer também um pouco do pensamento que nós temos universitário, às vezes, ali da universidade, né, da Itália dos dias de hoje, o que nos diz, né, principalmente o Departamento de Disciplina Histórica, Antropológica e Geográfica da própria Universidade de Bolonha, que é uma das universidades mais importantes aí do mundo. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para receber sempre, né, a notificação aí na sua timeline, e porque tem vídeo todo dia, como os inscritos aqui sabem. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado sim para os vênetos, mas a gente acaba discutindo outras coisas também. Vamos lá, então, existe aqui esse artigo nessa revista, né, a revista aqui do departamento tal da Universidade de Bolonha, que na verdade ele pondera, né, sobre esse termo risorgimento, se esse termo ele seria realmente adequado para aquilo que aconteceu com a Itália durante todo o seu movimento histórico. Eu trago algumas coisas importantes aqui, porque o autor nos diz o seguinte: risorgimento pode ser dito como um movimento de unificação. Isso com certeza, ele pode ser dito como um movimento de unificação. E aí, claro, depois, se a gente quisesse falar que foi um movimento de unificação popular, aí já começa a extravasar para um outro lado da incoerência, porque como os vídeos que eu já gravei aqui a respeito da unificação italiana, e ele também aborda isso no final, a gente vê que não foi um movimento popular, né? Foi um movimento de elite. Então, sim, o Risorgimento ele pode ser dito como um movimento de unificação, mas jamais ser considerado como um movimento de reunificação, que é aquilo que muitos políticos e, de certa forma, muita base, né, doutrinária, às vezes, da unificação tenta nos vender, né, que foi um movimento de reunificação da Itália. Só que daí, como o próprio autor, né, da revista, a acadêmica, ele fala que isso daqui é um termo equivocado, porque reunificação, para ser reunificação, é diferente, né? A gente teria que ter primeiro alguma coisa antes, teria que ter vindo, né, para ter sido desunificada. E aí ele diz, é diferente de outros lugares a Itália, né? Por exemplo, como a Polônia, que havia algum precedente real da unidade política. A Itália nunca teve isso, então, né? Nunca houve, a não ser pelo momento presente, que existe uma unidade política italiana que foi construída naquele período. Portanto, né, não se deveria chamar o período de unificação como risorgimento, ou seja, ressurgimento, né, que significa ressurgimento. Por quê? Porque para ressurgir, primeiro era preciso ter sido. E não é o caso que a gente encontra aqui, o caso italiano não é isso. Não existe um ressurgimento de alguma coisa. E veja bem, na unificação italiana, né, nesse momento aqui da unificação italiana, se procurou uma continuidade fictícia daquilo que teria sido bloqueado em 568 d.C., e aí a gente está falando sobre as invasões dos lombardos, o que foi principalmente ali no Risorgimento, no século XVIII, né, um fato histórico defendido como responsável pela divisão da Itália, como se antes, né, da chegada dos lombardos existisse um país chamado Itália, existisse um sentimento nacional. Isso não existia, isso é mentira, o próprio autor defende isso, tá? Então ele, para contribuir com a nossa visão aqui, ele diz: na Idade Média, a Itália era um nome geográfico e nada mais do que isso, né? A vaga ideia de unidade correspondeu a um forte grau de divisão política
em termos essenciais e não acidentais. E ele diz, houve razões mais profundas para a desunião da Itália do que as invasões bárbaras. E aqui a gente consegue acrescentar, né, que a configuração dos estados territoriais ocorreu a partir de uma multiplicidade de centros políticos que se revelaram impossíveis de se simplificar em uma coisa só. Então, como a gente sabe, claro, existiam vários pensamentos, várias linhas diferentes, né, de pensamento ali na Itália, que formaram múltiplos estados e que eram diferentes, não só no pensamento, mas também na sua composição étnica, linguística e assim por diante. E se diz aqui para contribuir, você poderia se sentir italiano naquela época, na Idade Média, ok? Você poderia se sentir italiano porque pertencia à península, mas sem nenhuma contradição se sentia de pátria florentina, milanesa ou vêneta e não de pátria italiana. E aqui eu faço um adendo próprio meu para a gente entender melhor, olha só. Você mora na América do Sul, né? A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos moram na América do Sul como eu. Então você é latino-americano porque você nasceu na América do Sul. Mas isso não significa que o seu país é a América Latina. No nosso caso, o nosso país, a nossa pátria é o Brasil. Esse era o mesmo sentimento que as pessoas tinham na Idade Média, tá bom? A minha região é a Itália. Aqui a América Latina é uma região, a minha região é a Itália. Eu sou italiano porque geograficamente eu pertenço lá. Eu sou latino-americano porque geograficamente estou na América Latina. Mas isso não significa que o meu país é a América Latina, o meu país é o Brasil. Isso não significa que o meu país é a Itália, o meu país é o Vêneto, o meu país é Roma, o meu país é a Sicília, assim por diante. Pronto, eu acho que aqui a gente consegue matar qual era o pensamento deles, e é um pensamento justificado, que é o pensamento que nós temos hoje também, né? É um pensamento que lá hoje eles têm, por exemplo, quanto à Europa. Meu país não é a Europa, o meu país são esses países que existem hoje. Então, a Itália como nação, isso significa que não existia, diferente das nações construídas a partir de um centro monárquico, defendido no próprio artigo aqui acadêmico. As monarquias, elas favoreciam a criação de uma igreja nacional. E aqui é importante a gente, novamente, dar o crédito, né, à igreja, porque a ideia de unidade, né, sempre estava ligada à igreja, né, à igreja do local. E olha só, na Itália não se encontrava uma igreja italiana, né? Vamos ver como funciona a igreja italiana. Será que ela é diferente da igreja inglesa? Não existia uma igreja italiana, mas sim uma igreja vêneta, uma igreja lombarda, uma igreja calabresa, uma igreja romana e assim por diante, né? Que tinham diferentes linhas, diferentes pensamentos, apesar de serem católicos. Bom, diferentes linhas de pensamentos quanto à direção espiritual do próprio povo. Isso funcionava para os outros também. Não estou falando da doutrina. E aí, até quando houve a união forçada, a unidade não chegou. E aqui o artigo ele defende isso. O autor cita o evento do século XVIII, que o reino lombardo-vêneto foi uma criação artificial da austríaca, né? Uma criação artificial da Áustria, o reino lombardo-vêneto, uma farsa, né? Que não tinha passado e muito menos futuro, né? Não existia uma justificativa para ter um reino lombardo-vêneto. Aí ele pontua algo muito interessante. A Lombardia e o Vêneto, apesar disso, de terem um reino ali que uniu os dois, tornaram-se, ao longo do tempo em que ficaram juntos, realidades políticas com características próprias e precisas. Não era um reino de fato, como queriam os austríacos que fosse um reino, mas uma união forçada de duas potências individuais obrigadas a atuar unidas. Pronto, aqui resolve. É por isso que também não justifica, vamos recuperar o reino lombardo-vêneto, porque nunca foi um reino, né? Não existia essa ideia de reino, eles não atuavam como reino, eles eram duas potências, dois reinos, então, que se juntaram, mas cada um ficava ali fazendo a sua, tá bom? Então não existia realmente um pertencimento, um sentimento, nós somos lombardos-vênetos. Não, eu sou vêneto, ele é lombardo, acabou. Que história é essa? Que papagaiada é essa, tá? Obviamente, pessoas que não conhecem muito a história do Vêneto, que, né, só muito superficialmente, é claro que vão pensar nessas coisas. Ao livrar-se da Áustria, portanto, houve um problema, que é um problema de forma. Eles não sabiam que forma dar à Itália, né? Então, os poderes não sabiam
dosar a dosagem dos poderes. Quanto poder eu vou dar à monarquia de Saboia, quanto poder eu vou dar à democracia, quanto poder eu vou dar à descentralização das regiões. Então isso daqui era um problema que eles foram se debatendo ali, a própria elite, né, que fez essa unificação italiana. Então a unidade feita a partir do Piemonte, que a gente já sabe que foi a partir do Piemonte, foi algo momentâneo, uma unidade, né, realmente foi algo momentâneo do que uma realidade, e isso o próprio autor nos traz aqui. Os Saboias sempre quiseram fazer de Roma a capital. Sempre quiseram. Por quê? Porque eles defendiam que existia uma justificativa, né? Aí, pegando Roma, eles teriam aquele tempo do Império Romano, né? Aquela coisa romântica para justificar, digamos, a união da Itália e tal, né? Só que existia um problema com os piemonteses, né? A lei eleitoral piemontesa estendia a todo o novo reino que permanecesse na ideia de participação política, que era aquela desenhada pela França e participação para a França. Duas coisas. Foi feita pela França em 1815, mas foi feito para obedecer ao reino da França. Então os piemonteses queriam isso, que permanecesse igual e para permanecer fiel ao reino da França. E, portanto, a capital deveria ser aquela que foi a primeira capital do reino da Itália, Turim, né? Então houve uma guerra ali, né, um estica e puxa, de capital que estava ligado a essa ideia do que a Itália, a forma que a Itália devia ser. Depois, unificada a Itália, eles começam a brigar entre si. Então, o povo da Itália era numeroso, né, mesmo com a imigração, continuou crescendo e no momento ali, né, era numeroso, só que um fato curioso que o próprio autor nos traz, que muitos dessas pessoas não tinham nem direito a voto. Então as pessoas não podiam nem votar, muitas delas. Era numeroso, mas não tinha documento, não tinha direito a voto, não estava cadastrado, nem podia votar, às vezes porque não queriam que votasse, tá? Então foi a Itália, e ele traz aqui para finalizar o próprio raciocínio, foi a Itália que sentiu a escassez da legitimidade política e que decidiu por si só fazer tudo sem a presença real do povo. Então, isso aqui eu acho que é um artigo que ele contribui um pouco mais com aquilo que a gente estava falando sobre a nossa série da unificação italiana. Ele traz algo um pouco mais profundo a respeito disso, que sim, foram as próprias elites ali que formam a Itália e as próprias elites que decidem o que fazer com a Itália sem a mera participação do povo, né? Às vezes a participação era muito irrisória, era algo mais ou menos para dizer que foi, mas não foi, né? A maior parte das pessoas não eram nem habilitadas para votar naquele período ali. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu comentário aí, qual é a sua opinião sobre isso, né? Sobre todos esses fatos históricos, se você sabia a respeito disso. E aí também me diz o que você acha, né? Foi algo que eu trouxe para a pauta de um outro vídeo, mas um vídeo, né, a respeito dos separatistas. Você acha o quê? Que o Vêneto estaria melhor ainda se tivesse retornado com a Sereníssima República de Veneza, se eles tivessem conseguido retornar, né? Porque isso foi almejado em 1848, com o Manin lá, com as revoltas e tudo, que aí então eles descobriram que o Piemonte estava querendo fazer tudo isso que fez depois, e aí perdeu a força da revolta contra os austríacos e todo mundo continuou abaixo dos austríacos. Mas o que você acha? Você acha que em 1848, se tivesse dado certo, a Sereníssima teria sido melhor, a Sereníssima, ou foi melhor assim, essa unificação aqui com a Itália, ou teria sido melhor ter ficado com o reino lombardo Vêneto? Deixa aí sua opinião, né, a respeito disso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Stucom.